Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Olha o carro do peixe passando pelo seu bairro. Peixe fresquinho. Mas entre uma venda e outra, os comerciantes pescavam celulares. Só ontem, 4 pessoas foram roubadas ao se aproximar do carro para comprar a mercadoria. Polícia encontra corpo de mulher enterrado no quintal de uma casa em Viana. A cova foi aberta pelo próprio assassino e a vítima seria a namorada dele, espancada até a morte. Um cão farejador descobriu o local. E na Serra, mais uma vítima. O corpo da jovem foi encontrado dentro de uma rede de esgoto perto do terminal de Carapina. 3 escolas, maternidade e PA em Vila Velha continuam fechados. São os transtornos provocados pela chuva. O TN fala dos trabalhos de desinfecção dos lugares inundados pelo temporal. E hoje tem previsão de chuva, amigos. Não saia de casa sem proteção. E você, perdeu a placa do carro nos buracos, nas ruas que viraram um rio? Durante a chuva, seu Josias recolheu várias placas perdidas em Vila Velha. E rodar com o veículo sem o item pode sair muito caro. Fique ligado na reportagem. E o TN traz ainda ofertas de emprego. Fique ligado. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Não é mentira nem história de pescador, é o golpe do peixe. Os falsos pescadores anunciavam a venda do peroá e quando os interessados se aproximavam do carro deles, eram assaltados. Só ontem foram 4 vítimas. O mau cheiro que exala aqui deste porta-malas é insuportável. O veículo era usado para a venda de peixes, mas não só isso. Um homem de 31 anos e um adolescente de 14 anos até usavam o veículo para a venda de peixes, mas entre uma venda e outra, eles cometiam assaltos. Só ontem à noite, pelo menos 4 vítimas tiveram seus telefones celulares roubados pelos pescadores. Na manhã desta terça-feira, Tiago de Jesus Barbosa foi encaminhado para o presídio. Ele preferiu o silêncio ao ser questionado sobre os crimes que teria cometido. Depois de muitas perguntas, optou pela ironia como resposta. Só tinha escama só assim. Só escama? Mas você vendia só escama? Coincidência ou não, Tiago tem um peixe tatuado nas costas. Segundo a polícia, não eram escamas, mas peroá que eles vendiam. Ao oferecerem o peixe, cometiam um assalto. Os dois foram presos na ilha de Santa Maria, em Vitória, pela Guarda Municipal, depois que o motociclista presenciou a ação dos criminosos e avisou as autoridades. O comparsa de Tiago, o adolescente de 14 anos, será submetido a medidas socioeducativas. Já Tiago foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Quanto era o quilo do peroá? Fala sério, quanta criatividade pro mal, gente. Se dá o trabalho de comprar peixes para fingir a venda e no fim assaltar os interessados no pescado, é no mínimo surreal, né? Olha que a gente está super acostumado a comprar dessa forma, seja abacaxi no caminhão, peixe, camarão, bolos, polpa de suco. Tantos vendem produtos assim usando veículos, né, George? Pois é, e esses falsos pescadores fazendo vítimas e usando essa forma de comércio informal para o crime. E são debochados, né? Disse que ofereciam apenas escamas e não o peixe. Lembrando que só ontem 4 pessoas ficaram sem o celular por conta desses falsos vendedores de peixe, queimando aí o filme de gente do bem, né, do mercado informal, que fica vendendo e que sustenta uma família inteira. Então como é que fica? A pessoa acaba ficando com medo de se aproximar de carros como esse. Tomara que seja um fato isolado. Um exemplo, isso aí. Olha, uma mulher e uma criança foram baleadas durante um tiroteio no bairro Jardim Botânico, em Cariacica. Quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, foram recebidos a tiros. Um dos suspeitos foi preso, os outros conseguiram escapar. Esse revólver calibre 38, de numeração raspada, foi apreendido com Lucas dos Santos, de 19 anos. Ele foi preso e recentemente se envolveu em uma outra ocorrência por desacato. Ainda segundo a polícia, foram os populares que informaram sobre as 2 pessoas baleadas na troca de tiros entre os criminosos. Mas quando a PM chegou, essas vítimas já tinham sido socorridas pela própria população. A guarnição, quando chegou no local,
logo quando iniciou a entrada na rua, foi recebida com disparo de arma de fogo pelos meliantes. De imediato, em virtude da injusta agressão, os militares revidaram, né, os indivíduos então se evadiram, só que nós conseguimos executar a detenção de um indivíduo, que é o Lucas dos Santos, que foi detido com uma arma de fogo e encaminhado à delegacia de Cariacica. A mulher de 58 anos foi levada para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. A bala atravessou uma das pernas, mas ela passa bem e já teve alta. Já a criança foi socorrida aqui para o Hospital Infantil de Vila Velha. O estado de saúde dela não foi atualizado, mas segundo a polícia, um dos tiros acertou uma das nádegas do menino. O local que aconteceram os fatos, tudo indica que foi um episódio de um confronto entre gangues da região, envolvidas com tráfico de entorpecente. Olha, mais um caso de vítimas inocentes surpreendidas por tiroteios entre bandidos. Quantas já não perderam a vida? A mulher baleada se recupera em casa. Nós não tivemos acesso ao estado de saúde da criança. Pois é, a polícia investiga o caso, mas, por enquanto, nenhum outro suspeito foi preso. E depois de tanta chuva, a gente ainda vê os estragos. 13 escolas em Vila Velha continuam fechadas. E é para lá que a gente vai ao vivo com o repórter Luciano Rosetti. Pois é, escolas sendo limpas para que os alunos voltem às aulas, à rotina, né? Olá Ingrid, olá Jorge, olá amigo do TN, nós estamos aqui na escola Isaltina Almeida Fernandes, no bairro Jardim Marilândia, aqui em Vila Velha. Essa foi uma das escolas afetadas pelas fortes chuvas que caíram na última semana, né? A gente está aqui na quadra mostrando que o trabalho de limpeza já aconteceu, mas o grande trabalho mesmo está lá dentro, que a gente vai ver agora, o trabalho de limpeza e de retirada da água dos funcionários daqui da escola. Todo mundo puxando água com vassouras, com rodos, todo mundo aqui trabalhando pesado, trabalhando duro para retirar a água. E o primeiro processo é esse, né? Retirar o excesso de água. Para isso, além do trabalho, do esforço, né, do pessoal daqui da limpeza, bombas foram instaladas aqui na escola. O Cícero está mostrando esse cano aí, né? Ele foi utilizado para retirar o excesso de água, para sugar a água que invadiu a escola. Também um caminhão sugador foi usado para limpar o sistema de esgoto daqui da instituição, para poder evitar, né, risco de contaminação de funcionários, alunos, professores. A gente veio o pessoal dando duro, trabalhando pesado, para poder puxar a água com rodo para fora da escola, para que ela volte a funcionar o mais rápido possível. A gente está mostrando agora também algumas salas, né, secretarias, sala de computadores, o corredor. Tudo isso aqui, na verdade, a diretora falou para a gente agora há pouco, antes do vivo, a água ficou mais ou menos nessa altura aqui da escola. Não teve nem como, né? Então, por isso precisou do trabalho do caminhão sugador, né? Esses canos que foram instalados aqui com bombas e tudo mais, né? Para poder retirar o excesso de água. E a gente vê mais uma vez aqui, pessoal, trabalho duro do pessoal da escola para retirar esse excesso de água por causa das fortes chuvas. A gente vai falar aqui agora com a Tatiana Oliveira, ela é a diretora da instituição daqui, né? Da escola, da unidade. Tatiana, que trabalho pesado que vocês estão fazendo, né? Boa tarde. Boa tarde. Bem pesado mesmo, né? Nós não esperávamos que a água fosse invadir do jeito que invadiu e tomou a escola. E assim, esse trabalho envolve mesmo, né, força braçal, trabalho com bombas, né, para poder retirar esse excesso de água, para poder voltar ao normal a instituição, né? É isso aí, o trabalho está sendo bem, assim, em colaboração de todos da equipe, porque ontem só conseguimos entrar aqui no bairro e teve a intervenção do carro sugador, no caso bomba, para poder retirar a água. E hoje ainda eles estão concluindo essa retirada de água, que tem pouco de água ainda lá no fundo, para amanhã a gente iniciar as aulas e conseguir receber nossos alunos adequadamente. Quer dizer, a tarde de hoje vai ser de muito trabalho ainda, né? Muita limpeza, higiene, as meninas ainda vão higienizar com os produtos adequados, com vinagre, com álcool, para poder a gente conseguir receber as crianças amanhã. Desinfecção tem que ser feita também, né? Exatamente, tem que ser feita e com certeza a gente vai concluir isso e vai conseguir terminar essa limpeza, essa higiene, para poder amanhã estar tendo aula. Agora as aulas serão repostas segundo o calendário que vai ser divulgado da Secretaria de Educação, não é isso? Isso aí. Aí a Secretaria de Educação, junto com o setor de inspeção escolar, faz o calendário correto e a gente vai repor esses dias letivos, que já estamos prevendo que vai ser feito.
Tatiana, muito obrigado. A gente acabou de falar ao vivo aqui com a Tatiana Oliveira, diretora da escola. Só lembrando, Jorge, Ingrid, amigo do TN, que essa limpeza também está sendo feita em outras 2 escolas daqui da região. A escola José Silveira Machado, também aqui em Jardim Marilândia, e a escola Paulo Mares Guia, em Cobilândia, bairro que fica aqui ao lado, aqui na região. A previsão da Secretaria de Educação é que as aulas comecem, voltem ao seu normal a partir de amanhã, nesta quarta-feira. Ingrid e Jorge, volto com vocês. Pois é, né? Nada de trégua, pessoal. A previsão para hoje ainda é de chuva esparsa em todo o estado. O sol aparece em alguns momentos, mas chove principalmente no fim da tarde e à noite. Pois é, para o resto da semana a predominância é de sol. Chuva, mas no interior capixaba. As temperaturas variam de 16 a 28 graus e a lua é nova até amanhã. Mais um fim trágico de uma história de violência contra a mulher. No quintal de uma casa no bairro Soteco, em Viana, a polícia encontrou enterrado o corpo de uma jovem. Foi preciso a ajuda de cães farejadores para localizar a cova. O suspeito do crime é o namorado da vítima, morta por espancamento. Ele não foi encontrado. A cova cavada pelo próprio assassino foi encontrada na manhã de ontem por um cão farejador. A mulher não identificada estava enterrada no quintal desta casa, no bairro Soteco, em Viana. Segundo informações repassadas pelo delegado que está à frente do caso, o corpo da vítima apresentava sinais de espancamento na cabeça. O caso chegou até a polícia por meio de denúncias anônimas. De acordo com testemunhas, o próprio assassino teria comentado sobre a dinâmica do crime com algumas pessoas. Há cerca de 20 dias, ele teria tido uma discussão com a namorada. A mulher foi espancada até a morte. Ainda de acordo com testemunhas, o autor do crime, que não teve o nome divulgado pela polícia, continuou morando na casa por algum tempo, mas fugiu no último fim de semana. Na manhã de hoje, investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher voltaram ao local, mas o motivo da diligência não foi revelado à imprensa. Tá aí mais um caso macabro. Na semana passada, um marido foi preso por esconder o corpo da esposa no quarto por quase um ano. Hoje, uma nova vítima de uma violência sem limites. Pois é, mais uma mulher agredida e morta pelo companheiro, que continua desaparecido. A polícia fez a perícia e inicia a investigação desse caso terrível. Informações sobre o suspeito podem ser passadas pelo Disque Denúncia 181. Mata a mulher, enterra ela, abre a cova e enterra. Gente, é incrível. A cabeça do ser humano, incrível. Mais um caso macabro, como a gente falou aqui. E o corpo de uma outra mulher foi encontrado dentro de uma rede de esgoto perto do terminal de Carapina, na Serra. A vítima, identificada como Ana Clésia Pereira, de 25 anos, era moradora do bairro Cascata, na Serra. Ela estava desaparecida desde o último dia 2. Ela deixou a filha de 9 anos na casa de uma amiga e saiu na companhia de um rapaz. Depois não foi mais vista. Familiares procuraram a polícia para registrar a ocorrência e informaram que a jovem era usuária de drogas. A polícia investiga o autor e o motivo do crime. Aí outro caso, né, Ingrid, que precisa ser investigado. Bom, triste voltar a falar de assaltos e arrombamentos em Barcelona, na Serra. Mas aconteceu de novo. Moradores e comerciantes reféns de criminosos que não temem punição mais. A loja de celulares que vamos mostrar agora já foi alvo de bandidos 6 vezes. Isso mesmo, 6 vezes. É prejuízo atrás de prejuízo e a velha sensação de impotência. As prateleiras da loja do Rodrigo não estão vazias à toa. O estabelecimento dele, que atua no conserto de celulares e venda de acessórios, foi assaltada na última quarta-feira. Os criminosos são estes 2 homens aí, que armados, fizeram a limpa na loja dele. Nas imagens de monitoramento, é possível vê-los chegando e saindo. Desde que abriu a loja, já foram 6 assaltos. Eles vieram à luz do dia, às 11 horas, e fizeram mais uma vez uma limpa, levaram tudo. E já entraram de uma vez, assim, sem perguntar para a atendente que estava no balcão se tinha alguém ou não lá atrás desse laboratório. Eles entraram com a certeza de que já não havia ninguém mais no local, só ela realmente. E os clientes que estavam no momento que também foram rendidos. A loja do Rodrigo fica na avenida principal de Barcelona, na Serra. 18 aparelhos que eram de clientes foram roubados. Até agora, foram contabilizados R$ 8.000 de prejuízo. Mas o prejuízo maior nem foi financeiro.
Todas as minhas informações, pelo menos os últimos 5 ou 6 anos de todos os clientes que eu tinha, foram perdidas com o que eles levaram, que foram os notebooks. O que agrava ainda mais o meu prejuízo, que é onde a gente faz toda a divulgação de nossos produtos, promoções e tudo que a gente faz aqui na loja. Uma realidade de todos os comerciantes, a gente já não sabe mais o que fazer, porque eles, com a certeza da impunidade, eles não ligam para a câmera, para nada. Mesmo que as imagens deles hoje sejam divulgadas, eles não se importam mais com isso. O que aconteceu aqui neste estabelecimento não é um ponto fora da curva ou um fato isolado. Aqui mesmo, nesta calçada, é possível ouvir outras histórias de vítimas da violência, da criminalidade. O Creone tem um comércio de venda de cortes de aves. Recentemente, também foi assaltado. Os elementos vieram de carro, pararam aqui, né? Eu estava atendendo o cliente, renderam a gente, colocaram aqui para dentro, né? Levaram dinheiro da cliente, celular da cliente, dinheiro meu, mercadoria, né? E foram embora. Como é que é trabalhar assim no comércio hoje, aqui na avenida principal de Barcelona? É muito triste, porque você abre essa porta e não sabe se vai voltar para casa. O Tribuna Notícias tem mostrado frequentemente casos de roubos e furtos em Barcelona. Insegurança total. Total, porque eu não sou a primeira comerciante, nem a segunda, nem a quinta. E a insegurança afeta também quem nem tem comércio. Pularam o muro e roubaram a bicicleta do meu genro, que mora no mesmo quintal que eu. Voltando aos comerciantes, eles dizem que está cada vez mais difícil para trabalhar. Sempre trabalhar com muito medo. A cada cliente diferente que entra é um receio, uma preocupação, um medo diferente. A gente vem lutando durante anos para manter o nosso comércio aberto, para de alguma forma também gerar emprego, mas está cada dia mais difícil com essa insegurança que a gente vive no nosso bairro, no nosso município. Olha, na semana passada nós abordamos esse assunto numa entrevista ao vivo com comerciantes. Convidamos a Polícia Militar para falar sobre a onda de insegurança em Barcelona, mas infelizmente a PM se limitou a mandar uma nota. Uma nota. A população cobra, quer um posicionamento mais firme e dessa vez recebemos mais uma nota. A polícia disse que Barcelona conta com uma viatura exclusiva para a área comercial, além de outras viaturas que circulam pelo bairro. Mas a gente já viu aí que não está adiantando, né? Não está adiantando mesmo. É lamentável a gente ouvir o que ouvimos do comerciante. As pessoas, é a sensação de impotência mesmo, ninguém sabe o que fazer. É sentir o medo é abrir as portas, é ter prejuízo. Nós vimos aí o Rodrigo falando da loja dele, foi assaltada 6 vezes. E ele desabafou, não sabe o que fazer. É prejuízo atrás de prejuízo. O outro que a gente ouviu aí, antes eram pessoas a pé que assaltavam, agora de carro também, assaltantes que param de carro e abordam os comerciantes. Quer dizer, tá complicado demais a situação. Pois é, inclusive ontem nós mostramos o caso da policial civil, né, que parou num ponto de ônibus e pediu um carro de aplicativo. No momento em que ela aguardava o carro chegar, um outro carro passou, o condutor desse carro abordou a policial, né, ela reagiu, acabou atirando, matou esse bandido. Então, quer dizer, isso tudo na mesma região. E a polícia ainda diz o quê? Pede que as vítimas sempre acionem os CIODs através do 190 para que a PM tome conhecimento dos fatos e possa alterar as ações de acordo com o mapa do crime. Mas eu acho que agora já ficou mais do que claro que precisa ser alterada aí essa estratégia da polícia, né? Porque é um crime atrás do outro. Semana passada nós mostramos vários arrombamentos, vários comerciantes assaltados ali na mesma região, um bairro tão importante, tão populoso, que merece aí uma atenção especial. Diz aí, perdeu a placa do seu carro durante as chuvas? Muitos veículos ficaram sem esse item de identificação. São motoristas que se arriscaram nos alagamentos. E rodar com o veículo sem placa pode sair muito caro, tá? O ideal seria encontrar o objeto e recolocá-lo. Em Cobilândia, um senhor encontrou mais de 100 placas depois dos alagamentos dos últimos dias. Depois do último alagamento na região da Grande Cobilândia, a Casu encontrou mais de 100 placas. Agora que a chuva acabou, é hora de ajudar os motoristas a reencontrar a identificação do carro e ainda tirar um troquinho a mais. Quando o pessoal liga pro senhor, ou então passa aqui e vê, encontra a placa, qual que é a reação da pessoa? Sai feliz da vida, para não ter trabalho lá no Detran. O gerente operacional do Detran explica por que o número de perdas durante a chuva é comum e o que o motorista precisa fazer para evitar problemas. Quando eu tenho chuvas
com alagamento, é muito comum, quando a pessoa passa nessas vias, eu ter a água arrancando a placa dianteira. Isso é muito comum, isso acontece todos os anos nessa época de chuva. Percebeu que a placa foi perdida, ele tem que fazer um boletim de ocorrência informando isso. Por quê? Se essa placa for usada indevidamente lá para frente, ele tem como comprovar que isso foi extraviado por motivo de chuva e assim por diante. Fez o boletim, ele vai procurar qualquer fabricante autorizado pelo Detran, no site do Detran tem esses fabricantes, e ele vai pedir para colocar a placa novamente, a placa dianteira, fabricar e colocar a placa dianteira do veículo dele. E é correndo da burocracia e dos custos da reposição de placas, em média R$80, que a procura por placas perdidas é grande. Bastou seu Cazu colocar as placas na calçada para os clientes começarem a chegar. A senhora já está procurando a placa tem quanto tempo? Desde o dia que cessou a chuva. Que abaixou e a gente viu que está todo mundo assim, colocando no Face, colocando no WhatsApp, nos grupos, então a gente está correndo atrás desse acho. Agora não dá mais para andar sem placa? Não, não dá, porque senão vem multa, né? O negócio é organizado. Para facilitar a vida e agilizar as buscas, ele providenciou até uma lista. O que você achou dessa ideia? Maravilhosa, né? Um incentivo muito bacana. Inclusive, eu trabalho aqui ao lado e vim buscar o meu carro também. Por coincidência, tinha um rapaz também recolhendo uma placa, porque deve ter várias placas por aí, né? De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo automotivo sem uma das placas é infração gravíssima. O motorista que for pego recebe 7 pontos na carteira, multa e tem o veículo apreendido. E com a remoção do veículo e o custo de diárias no pátio, o prejuízo só aumenta. Se for flagrado conduzindo com o veículo sem a placa dianteira, é infração gravíssima, 7 pontos na carteira do proprietário, multa de R$293 e o veículo vai ser removido ao pátio, porque é um elemento de identificação do veículo que não pode ficar ausente durante a condução. Se você ainda tem esperança de encontrar a placa do seu veículo, é melhor agir rápido. Cazu não cobra pela devolução, mas claro, toda ajuda é bem-vinda. Cada um quer dar um agrado, né? E eu não peço valor, que a pessoa me der, tá bom. Tá aí, então, se você perdeu a placa do seu veículo, ela pode estar com seu Josias. O número dele anota aí, hein? 99810-2575. 99810-2575. Se tá com ele, menos dor de cabeça. E por isso ele merece um agradinho, né? Agora, quem não encontrar a placa não pode ficar rodando com o veículo sem identificação. Como vimos na reportagem, o veículo pode ser removido. Operação do Ministério Público investiga fraude em curso de História em Nova Venécia, noroeste do estado. A Operação História é um desdobramento de outra investigação sobre fornecimento de diplomas falsos. São cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 3 de busca e apreensão. Os mandados de prisão são para sócios de um centro educacional de Nova Venécia. Continua foragido o empresário Wagner Dondoni, condenado a mais de 24 anos de prisão em regime fechado pela morte de uma família num acidente de trânsito há 10 anos. O júri popular aconteceu há mais de uma semana e o empresário ainda não foi localizado e nem se entregou. A Polícia Civil diz que continua fazendo diligências para encontrar Dondoni. Disse ainda que as buscas acontecem de forma incansável e sem prazo determinado. Denúncias podem e devem ser feitas pelo 181. Nada de peixe, é assalto mesmo. Os falsos pescadores até ofereciam o pescado, mas quando o interessado chegava perto do peroá, perdia o dinheiro e o telefone celular. Um homem de 31 anos e um adolescente de 14 anos até usavam o veículo para a venda de peixes, mas entre uma venda e outra, eles cometiam assaltos. Só ontem à noite, pelo menos 4 vítimas tiveram seus telefones celulares roubados pelos pescadores. Na manhã desta terça-feira, Tiago de Jesus Barbosa foi encaminhado para o presídio. Ele preferiu o silêncio ao ser questionado sobre os crimes que teria cometido. Depois de muitas perguntas, optou pela ironia como resposta. Só tinha escama só assim. Só escama? Mas você vendia só escama?
Pois é, são assaltantes irônicos, né? Coisa feia. Se darem ao trabalho de comprar o peixe para atrair as vítimas e roubar celulares. Pois é, lembrando que os falsos vendedores ou falsos pescadores foram presos em flagrante pela Guarda Municipal na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Um deles tem 14 anos e será submetido a medidas socioeducativas. E Tiago já está no presídio em Viana. 4 pessoas ficaram sem o celular só ontem. Tomara que tenha fim essa história verídica de pescador assaltante. Porque como a gente já disse aqui no início do jornal, quantos vendedores, né? A gente mesmo compra polpa de suco, bolo, quantas pessoas trabalham informalmente fazendo esse tipo de venda, né? Que não podem ficar manchadas por conta desses aí, né? De jeito nenhum. Vamos ao trabalho? Há vagas para analista de comunicação, auxiliar contábil, cuidador de idosos, cobrador de ônibus, gerente de mercado, motorista, professor de matemática, recepcionista, supervisor de limpeza e gestor de pessoas. Cadastro no site selecta-es.com.br. Olha, aí vai um conselho para quem circula em Serra Dourada 3, na Serra. Tenha cuidado ao passar de bike ou de skate na Avenida Salvador. Sabe por quê? É que uma cachorrinha abandonada tem pânico de ciclistas e skatistas. Ela vê o movimento e ataca. Já derrubou muita gente da bicicleta, viu? E quando entra no cio, atrai novos cães que tomam conta da rua. Tem até pitbull. Caramba. A quantidade de cachorro assusta quem mora em Serra Dourada 3, na Serra. Olá, pessoal da Rede Tribuna. Essa cadelinha tá no cio e eu liguei pro pessoal das zoonoses da Serra e eles falaram que não fazem mais o recolhimento, que estão proibidos. Enquanto isso, a gente é obrigado a viver com isso. São mais de 15 cachorros aqui na rua. Aqui, ó. Inclusive, tem 2 pitbulls que foram largados pela sociedade. Entendeu? E tá difícil sobreviver aqui, ó. Muita briga de cachorro, muita confusão na porta da gente e nada é feito. O flagrante foi feito pelo Tiago. Segundo o morador, essa cadela tem tirado o sono de muita gente na região. Sempre que ela fica no cio, arrasta vários cachorros para a comunidade. A cachorrinha entra no cio, aí vem uns cachorros do bairro inteiro, sendo que um dos cachorros é pitbull. E o pitbull ele é um perigo para a sociedade, ele está solto, abandonado também. Inclusive eu liguei para a zoonose, eles falaram que não faz mais o recolhimento dos animais, né? Aí a gente fica a mercê sem saber o que fazer. Porque além do perigo que eles representam, né? A gente não pode nem chegar perto, que é um risco muito grande pra gente. Ninguém sabe quem é o dono ou a dona da cachorra. Quem passa na Avenida Salvador corre o risco de ser atacado a qualquer momento. A cadela foi abandonada aqui no bairro há 3 meses e desde então ela circula de um lado para o outro. Já foi atropelada e também causou vários acidentes. Bicicleta, moto, carro, ela corre, escapa de ser atropelada. Já caiu gente de bicicleta com criança, que ela avança nas rodas, a pessoa vai embalar para correr, ela avança em cima. Tá dando maior trabalho essa cachorrinha. Que cachorrinha danada, hein? A Prefeitura da Serra prometeu fazer uma nova vistoria na região para identificar os animais agressivos. Disse ainda que estuda criar um Conselho Municipal de Bem-Estar Animal e confirmou que hoje são recolhidos apenas cães e gatos que oferecem risco à saúde humana e de agressão. Bom, pelo relato dos moradores aí, ciclistas, por exemplo, estão impedidos de ir e vir porque são atacados. Sinal que algo precisa ser feito, né não? Ainda pela reportagem, vimos que a quantidade de cachorros na rua também assusta. E ninguém merece essa falta de sossego, né não? Pois é, mas a gente também tem que puxar a orelha de quem abandona os animais, sim, não é? Sim. Ninguém é obrigado a ter animal em casa. Então, se você escolhe ter um animal, você tem que saber que você vai passar alguns anos da sua vida com esse animal. Lógico. De 10 até 15 anos. Então, quer dizer, você tem que ter essa noção para depois não fazer isso daí. A gente viu aí até pitbull, né? No meio da rua abandonado. Não dá. Difícil acreditar que alguém tenha coragem de praticar um ato tão covarde, tão violento. Mas aconteceu e não é um caso isolado. Mais uma mulher foi vítima da violência no Espírito Santo e o suspeito é o namorado. Ele teria espancado a mulher até a morte, cavou um buraco e enterrou o corpo no quintal de casa. A polícia descobriu o local hoje cedo com a ajuda de cães farejadores. Denúncias levaram a polícia a desvendar esse crime no bairro Soteco, em Viana.
De acordo com testemunhas, o próprio assassino teria comentado como cometeu o assassinato. Ele e a namorada tiveram uma discussão há cerca de 20 dias. O suspeito teria morado na casa por algum tempo, mas fugiu no último fim de semana. É lamentável, é chocante. Até quando discussões de casais vão terminar em morte? Nada justifica a violência desta natureza. Agora é esperar por justiça para mais um caso de violência à mulher. O TN não se cansa de fazer esse alerta. Cuidado com quem você se envolve. Bandidos fazem arrastão em Cariacica. As primeiras vítimas foram 2 jovens. Um deles chegou... Esse jovem ele foi agredido. Depois, esses bandidos fizeram também uma mulher de vítima, houve perseguição e a polícia conseguiu prendê-los. Vamos ver a reportagem. Os assaltos começaram com estes 2 jovens. Eles foram roubados durante o horário de almoço no bairro Tabajara, em Cariacica. O carro passou entre a gente não maldou porque ele estava na frente da garagem. Quando pensa que não, a gente passou do carro e já anunciaram o assalto, jogando arma nas nossas caras, gritando, jogando arma mesmo. Tanto é que meu amigo não quis passar o telefone, acabou sendo agredido, tomou uma coronhada na cabeça e uma no peito. Quando ele engatilhou, que eu peguei e fui passar, né? Porque mais que um celular é a minha vida, né? Correto? Então aí eles pegou, logo em seguida eles já deram fuga para lá de Santana. Eram 3 criminosos: Marco Antônio Silva dos Santos, de 29 anos, Wene Coutinho Rosa, de 22, e um menor de idade, de 17 anos. Depois dos 2 jovens, o trio assaltou uma mulher em Nova Valverde. E nesse momento, uma viatura flagrou a cena e começou a perseguição. A viatura estava fazendo preventivo nas imediações e presenciou a cena de assalto. Uma jovem sendo abordada por 3 indivíduos que estavam num Cobalt prata e que levaram os pertences dela. Eles foram perseguir o veículo, outra viatura fez o atendimento, né, com essa jovem. Este aqui é o carro usado pelos assaltantes. Ele foi roubado na terça-feira da semana passada no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Durante a fuga, os criminosos acabaram batendo e danificando bastante o veículo, até que eles decidiram deixar o carro e continuar a fuga a pé, pulando muros das casas no bairro Santana, aqui já em Cariacica. Um dos moradores acabou indo para a delegacia porque lutou com um dos assaltantes. A polícia militar encontrou um revólver 38 e uma réplica de pistola com os criminosos e ainda recuperou os pertences das vítimas. Mais uma vez, a polícia militar, na sua missão de servir a comunidade, ela fez o seu trabalho, uma união de uma forma conjunta, com muito respeito aos cidadãos, né? E foi um sucesso os 3 elementos detidos. Hoje cedo, uma manifestação fechou a rodovia do Contorno em Cariacica. Eram moradores protestando contra as péssimas condições do bairro Mucuri depois das chuvas. E a situação está complicada mesmo. Nossa equipe foi ver de perto os motivos de tanta reclamação. O povo está revoltado. Eu moro aqui há 25 anos, não mudou nada. Cada vez que passa, só piora. O desabafo do Marinaldo é sobre a Rua dos Pinheiros, em Mucuri, Cariacica, uma das mais prejudicadas por conta das fortes chuvas que atingiram a região metropolitana nos últimos dias. O que mais incomoda a população aqui é o mal-estar, porque num dia de chuva, num dia de alagamento, a pessoa não dorme, a pessoa não come, a água entra de esgoto fedendo, não dá para sentir o cheiro. Seria bom que a televisão tivesse o cheiro, né? A soma de água, lama, barro, prejuízo motivou um protesto na manhã de hoje na rodovia do Contorno. Manifestantes pararam a via na altura da entrada de Mucuri para chamar a atenção das autoridades quanto aos problemas crônicos em algumas ruas do bairro. É quase impossível não encontrar na Rua dos Pinheiros um único morador que não tenha sofrido com a força das águas. Quem mora aqui na Rua Pinheiros, infelizmente, já está tão acostumado com a questão das chuvas que olha para vocês verem como é que é a cama do Carlos, feita de alvenaria. Porque desde que ele mora aqui, pelo menos 20 camas,
já foram embora. É isso mesmo, Carlos? É verdade, é verdade. Não é só 20 camas, são as geladeiras, os freezers, guarda-roupa, são vários, você entendeu? Sem falar num saveiro com uma vez estava estacionado na porta e eu dormindo. Quando eu saí do lado de fora, a água estava em cima do saveiro. Eu perdi o saveiro, porque você já viu, eletrônica, mecânica, não valia nem a pena refazer o que tinha perdido. O problema é que não há vazão, porque as manilhas que estão nesse nossos trechos, nessa quadra, são pequeniníssimas, não dá vazão para a quantidade de água que é precipitada. Difícil, né? Não são só 20 camas. É um carro, é o fogão, é a geladeira. E seu Carlos disse ainda que os moradores já cansaram de pedir ajuda. Enviaram fotos e vídeos para a prefeitura denunciando os vários problemas. E é a paz também que o morador perde, né? Fica completamente desestruturado com isso. A prefeitura prometeu mandar uma equipe ao local para verificar a situação. Desde ontem, 5 equipes da prefeitura estão fazendo a limpeza e recuperação de vias nos locais mais atingidos pela chuva. Mucuri ainda será atendido. Não dá para fazer nada paliativo mais, né? Mais de 300 pessoas tiveram que deixar as casas por conta da chuva no estado. 31 só em Vila Velha. No bairro Boa Vista, os moradores estão muito preocupados. A chuva provocou desabamentos de terra e algumas construções não aguentaram. E com a previsão de mais chuva, o risco aumenta. Uma igreja em São Torquato, Vila Velha, estendeu a mão aos desabrigados. O pastor Alcemir conta que 10 famílias saíram de casa por conta dos estragos das chuvas. E desde a última quinta-feira, esses homens, mulheres e crianças se organizam em dormitórios e dependem de mantimentos que chegam em forma de doação. No quarto que nós estamos em 4 famílias, porque até ontem estava chegando a família ainda, o pessoal de Cubilândia também que alagou. E primeiramente Deus pedindo a ele uma solução, porque pode fazer, porque depois que parar essa período de chuva, nós não sabemos o que vai acontecer com nós, para onde eles vão levar a gente. A casa do Rafael, na comunidade Boa Vista, sofreu com a força da água que descia do alto do morro. Nesses vídeos dá para ter uma ideia do que aconteceu nessa região nos últimos dias de chuva. Nós escutamos uns barrancos, uns estralos da coluna. Aí minha mulher falou bem assim, ó, você vê, a terra tá cedendo. A terra cedeu, aí a coluna do muro pegou e desceu. Já desceu, já levando tudo. Aí quando deu faz umas 7h40 por aí da noite, veio o resto do deslizamento de terra, pedra, árvore, passando por dentro da minha casa e atingindo a casa do vizinho ali. Como o tempo mudou, não tem mais aquela cachoeira de lama nas escadas, como nós vimos nos vídeos dos moradores. Então nós vamos subir até um certo ponto aqui do Boa Vista para mostrar que, apesar de algumas famílias terem deixado as casas, outras continuam e os riscos ainda existem. O pastor Alcemir nos levou até um dos lugares em que aconteceram deslizamentos. Algumas construções não aguentaram as chuvas fortes. Outras ainda estão de pé. Mas a questão é até que ponto é seguro ficar ali. Nós temos várias barreiras aqui ainda que podem descer e a água não parou não, por incrível que pareça. A gente mudou o curso dela, mas se nós chegarmos no pé da pedra a gente vai ver que a água ainda continua descendo. Nós tivemos que fazer um desvio para que ela não descesse nesse curso aqui de novo. Por isso que a gente não vê ela aqui agora no momento. A prefeitura informa que alguns bairros continuam alagados e contabiliza 31 desabrigados. Mas o que os moradores querem mesmo é solução. Isso aí era para ter feito desde na época de 2016, quando rolou aquela pedra. Né? Eles fizeram um serviço lá na pedra, só que eles não viram o outro lado. Né, para fazer um serviço bem completo. Aí mexeu em um lado, esqueceram do outro. Nós já estamos há 5 dias do desastre, começou na quinta-feira. Ninguém deu uma posição do que vai fazer, se vai limpar a área, se vai conter a área, se vai colocar lona, se vai cortar as árvores que estão para cair. Entendeu? São muitas árvores com raízes expostas, que ninguém ainda tomou nenhuma providência. Então, assim, a gente precisa de uma providência, porque senão o povo daqui a pouco está desabitado o lugar. A Prefeitura de Vila Velha disse que monitora as áreas de risco e que técnicos da Secretaria de Assistência Social estão dando suporte aos desabrigados. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna desta terça-feira, dia 13 de novembro. Empresas recebem 30 mil atestados médicos falsos todo mês no estado. Aqui na foto principal, mensagens pedem mais gentileza no trânsito. Policial é assaltada, reage e mata criminoso. Buracos colocam motoristas em risco na Grande Vitória. 10 locais para fazer doações de Natal.
Vendedora sofre abuso sexual e é humilhada durante ataque de gangue. E ainda é destaque no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, feriadão com shows nacionais. Dona de casa vai para a UTI por tomar remédio errado. É um sonho antigo treinar o Flamengo. Se depender de alguns capixabas, os canudos de plástico estão com os dias contados. Estudantes da UFES decidiram criar os canudos de alumínio, que podem ser reaproveitados sem prejudicar o meio ambiente. Eles já foram proibidos em Vila Velha e na Serra. Em Vitória, existe um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara Municipal para acabar com eles. A vida dos canudos de plástico está com os dias contados no Espírito Santo. Todo mundo ficou super assustado com o vídeo da tartaruga que foi resgatada com um canudo de plástico agarrado nas narinas. Isso é extremamente perigoso. Os animais marinhos acabam ingerindo lixo jogado nos mares por confundirem com alimento. O plástico e o lixo no mar é uma ameaça às tartarugas marinhas, né? Porque muitas vezes elas confundem com alimento e acabam ingerindo e pode causar obstrução no trato digestivo e até o óbito desses animais, né? Os canudos também muitas vezes são ingeridos e tem em grande escala nas praias, né? Pensando na conscientização, estudantes de oceanografia da UFES estão vendendo kits com canudos de alumínio. É uma forma de beber o que você quiser sem usar o perigoso canudo de plástico. Uma das soluções para diminuir seria trocar o plástico, que é descartável, que você usa 10 minutos e fica centenas de anos no planeta, por algo reutilizável. E aí a gente escolheu um, assim, que a gente acha que tem mais prós e contras, que seria o de inox, que ele a gente pode usar várias vezes, ele é fácil de limpar. A ideia, que nasceu 2 meses atrás, está dando super certo. Não tem mais desculpa não, tem várias opções aí, o inox é só uma das opções, tem várias, e a gente está tentando proporcionar isso para as pessoas, né? Disponibilizar mesmo outras opções além do canudo de plástico. O kit custa R$ 32 e pode ser adquirido por meio das redes sociais do grupo de estudantes. O foco é reutilizar o canudo. O legal é que nesse kit existem vários tipos de canudos. Por exemplo, tem o reto, tem o para drink, o encurvado e, além disso, todo o kit vem com a escovinha para a pessoa limpar o canudinho, reutilizar depois, né, Lorena? Ele é super simples, por ele ser de inox. É fácil a limpeza, é fácil se você ferver a água para limpar ele. E a escovinha também vem com contrapartida, que é super simples, só você passar a escovinha dentro, passou de um lado, passou de outro, jogou uma água, o canudo está pronto para reutilizar. Esse é o primeiro degrau apenas, o primeiro passo para uma vida ecologicamente correta. As tartarugas agradecem. E a gente aproveita para, além de falar do canudo, também lembrar que tem muito mais plástico que a gente usa, que a gente deveria evitar e diminuir também. Pois é, vale aí a conscientização, é muito lixo, plástico, poluindo aí a natureza, e eu achei interessante também a forma de limpar o canudo, né? Muita gente poderia se perguntar como você vai limpar um canudo difícil, fica sujeira ali dentro. Simples, aquela escovinha, né? ali bem interessante. Simples. Além de projetos como esse da UFES, as leis como as que proíbem os canudinhos de plástico vão ajudando nessa corrente de proteção ao meio ambiente. Rede Tribuna promove seminários sobre planejamento e gestão e os desafios da educação no país. Você vai ver já, agora 12:30. Estamos de volta para falar do seminário Tribuna de Planejamento e Gestão. Um dos palestrantes foi o doutor em educação Mário Cortella. O escritor falou sobre novos tempos e as mudanças velozes que pedem novas atitudes. O principal palestrante do seminário Tribuna de Planejamento e Gestão foi o doutor em educação Mário Sérgio Cortella. A conversa foi sobre os novos tempos e mudanças velozes. No mundo de mudança veloz, o pior risco é eu ficar ultrapassado, uma empresa ficar ultrapassada.
Antigamente, isto é, há 20 anos, ficar ultrapassado era só ser passado para trás. Aí você acelerava e alcançava. Hoje, ser ultrapassado é ser jogado fora da estrada. E para voltar para ela é difícil. Então é preciso uma nova mentalidade, uma nova percepção, abrir a cabeça para aquilo que a gente ainda não conhece, organizar-se de uma maneira mais inteligente. Isso exige uma postura que tenha coragem e humildade. Mas é preciso lembrar que andar exige que você enfrente o risco do desequilíbrio momentâneo. Se eu quiser me movimentar, eu vou ter que aprender a me desequilibrar. E é isso que às vezes a mudança assusta as pessoas. Quem também contribuiu no evento foi o professor de História Chico Teixeira. Ele falou sobre as perspectivas e os impactos sociais e econômicos do próximo governo brasileiro. Temos até agora a certeza que não é apenas uma sucessão de um novo governo. Por tudo que nós vimos e por tudo que sentimos até agora, é uma coisa nova, diferente, que vai se inaugurar a partir de 1º de janeiro. Isso vai ter que ser passado para a nação, vai ter que saber se a nação tem realmente unanimidade sobre essa agenda. Foram quase 4 horas de troca de experiências. 1.500 pessoas estiveram presentes no evento. Seminários como esse acontecem há 13 anos pela Rede Tribuna de Comunicação. Mais de 200 mil pessoas já foram impactadas com os ensinamentos de vários especialistas do Brasil. Provocaram mudanças nas empresas e principalmente nas pessoas. A gente, como uma empresa de comunicação, os veículos de comunicação, a gente quer sempre disseminar conteúdo, né? Esse é a nossa missão, o nosso propósito, né? O nosso objetivo é o seguinte: sejam bem-vindos, sejam impactados e levem isso com vocês para colocar em prática na vida. É a nossa missão, né? Através da comunicação, através da disseminação da informação, gerar a possibilidade de transformação. E a gente está no caminho certo, né? Um jornal com 80 anos de história, de vida, né? Não começou hoje. Uma televisão com mais de 35 anos de atividade, jornal, rádio, TV, online. E agora, hoje, o nosso seminário. Que bacana, né? Como é bom aprender com quem entende. Com certeza. O Seminário Tribuna de Planejamento e Gestão sempre contribuindo para a sociedade capixaba. E ano que vem tem mais. A gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho de sempre e audiência. E até amanhã às 11h45 sem falta. Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora tem a Débora Moraes no Ronda Geral.